Então, vamos lá, gente, como disse a Olímpia aqui, obrigada, Olímpia, obrigada a todos aí pela paciência, Sandrinha, pela página inicial, a todos. Vamos, então, começar a refletir mais uma vez, né, gente, sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos, né? E a gente é muito grato por Deus ter permitido deixar conosco o Consolador prometido, que é realmente um Consolador, né? Então, vamos lá. Nós estamos, então, avançando bastante, né? Nós estamos no capítulo 25, tá? E vamos hoje refletir, o nome do capítulo é Buscar e Achareis. E hoje nós vamos refletir os itens 3, 4 e 5. Então, vamos lá. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude deste princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhes já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que o tomar, o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir, e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiserem treinar. Foi feito isso aqui uma referência ao livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulos 26, itens 291 e seguintes. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. E, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Gente, assim, nós somos uma bênção, né? O Homo sapiens é uma bênção. Vejam que existe uma lei do trabalho, que é a lei do trabalho, né? Que é uma lei natural, que é uma lei de Deus. Sendo uma lei de Deus, acho que todo mundo lembra que está impressa onde? Na nossa consciência, né? Então, já vem isso dentro de nós. Os espíritos falam sobre essa lei exaustivamente no Livro dos Espíritos, né? Várias perguntas sobre essa lei, várias respondidas, exemplificadas, né? Também falam sobre essa necessidade vital do trabalho no Livro dos Médiuns, inclusive tem uma referência aqui no texto a isso, né? E ainda fala também bastante, volta e meia, volta no assunto, às vezes qualquer outro assunto que a gente acha que não vai se enquadrar essa lei se enquadra, e toda hora é falado pela lei, dessa lei do trabalho aqui no Evangelho também, segundo o Espiritismo, de uma forma muito clara, né? Só faltando assim desenhar, né? Meu filho, não dá
né? Por favor, não fica pedindo para ganhar na Mega Sena sozinho, você ficar numa rede o tempo todo sem fazer nada. Isso não é possível, né? Existe uma lei, que é a lei do trabalho, né? Então, a gente até fica pensando, até mesmo de um aparelho, né? Um aparelho eletrônico. Se a gente deixa ele, vou ter 2, se quebrar, já tem o outro. Em algumas coisas, se a gente deixar ele um tempão ali, parado, quando a gente ligar, quase certo dele apresentar algum defeito, porque ficou muito tempo sem funcionar, não é? A gente até pede desculpas, porque os outros fazem analogias tão lindas da natureza, do cosmos, e aqui a Andréia da televisão, da aparelho eletrônico. Então, a gente tem que estar sempre movimentando, né? Quando ele não é muito... Até o sapato, gente, lembrei agora, o sapato. Quem nunca viu aquela famosa boca de jacaré do sapato? Não é? Se a gente deixa, às vezes, o sapato guardado um tempão, quando vai usar, não, esse sapato aqui vai ser para eu ir ficar só indo em casamento, em ocasião, aí nunca tem, deixa o sapato lá, e quando vai usar, cadê? Está todo ele, aquela bênção lá. Então, quem dirá de nós, gente, que somos dotados de inteligência? Não é à toa que a gente vem dotado, pela evolução, nós viemos dotados de inteligência, né? Vamos só relembrar algumas questões do Livro dos Espíritos. Na 674, Allan Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei, a resposta, né? Desculpa. O trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E na 679, ele pergunta, faz mais um detalhezinho. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto, livre da lei do trabalho? E os espíritos respondem, do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de se tornar útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, obrigado a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem, que lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Vejam bem, o adiantamento. Foi feito um adiantamento para nós, para que permitisse, né, para que a gente tivesse possibilidade de servir de outras formas, né? Então, ninguém se encontra isento dessa lei, da lei do trabalho, que é uma lei universal para todas as criaturas, para todos os mundos, né? Buscai e achareis, né? Então, a gente está aqui para isso, né? Para colaborar com a obra do Pai, né? Para servir de alguma forma, seja com um trabalho braçal, intelectual, uma conversa amiga, uma oração, até mesmo em favor de nós mesmos, né? Basta a gente dar o primeiro passo, né? A gente lembrou de um fato que a gente soube já há um tempo, há bastante tempo, não lembro, foi num programa de televisão, era um casal que ele, parece que foi, não sei se ele ganhou, não lembro, gente, mas eu acho que ele foi meio que, pediram para ele ficar com um animalzinho, com um cachorrinho, não sei se foi o vizinho ou a filha, e era um casal que tinha um pouco de limitação devido ao sobrepeso, eles estavam com sobrepeso, tá? Então eles andavam com uma certa dificuldade, e aí eles ficaram por um período com esse cachorrinho. E aí, o que acontece? Eles começaram a ter que levar o cachorrinho para andar na rua, mesmo que fosse alguns metros. E como eles começaram a descer, a andar com o bichinho, com o cachorrinho, eles falaram, poxa, então vamos fazer o seguinte, já que a gente está andando um pouco, vamos tirar o açúcar. E aí, tiraram o açúcar. Aí continuaram, cada vez eles conseguiam caminhar um pouco mais, dando um
pouco, avançando um pouco mais, e depois, já que a gente já tirou o açúcar, vamos diminuir um pouco aqui, vamos começar a comer mais salada, e foram melhorando a qualidade de vida. Né? Veja bem, com um primeiro passo, eles poderiam não ter aceitado o cachorrinho. Não posso aceitar esse bichinho aqui tomar conta, eu tenho uma limitação, olha eu e ela aqui, minha limitação é tão grande, né? Eu tenho uma limitação tão de andar, então não dá para eu tomar conta. Eles aceitaram de bom coração, com o coração aberto, ajudar essa pessoa que estava sem ter com quem deixar o animalzinho, enfim, era para o trabalho, uma viagem. Sim, e por aí, porque deram o primeiro passo e foram melhorando a vida deles. Né? Não lembro se vocês conhecem uma história bem uma fábula, né? Um conto assim, sobre o Hércules, que tinha um carroceiro que estava levando uma carroça muito carregada, né? Por uma estrada que tinha muita lama. E o que acontece? A carroça atolou. E ele não conseguia, ficou atolado ali. E ele começou a gritar, ajoelhou no chão, começou a chamar por Hércules. Hércules, 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 e Hércules aparece. Ele fala, olha, você só está me chamando. Você não está fazendo nada. Se você mover um pouco, conseguir conduzir o cavalo daqui para ali, se esforçar um pouco para sair dessa lama, desse buraco aí que você está, aí eu vou poder ajudar. Mas se você não fizer nada, não levantar um dedo, uma palha, para tentar sair daí desse lamaçal, nem mesmo Hércules, eu que sou Hércules, vou poder te ajudar. O céu ajuda quem se ajuda. Né? Então, diante das dificuldades, dos problemas, é preciso a gente fazer a nossa parte. Né? É preciso, a gente sabe que é muito difícil, às vezes, gente, a gente sabe que levantar da cama, às vezes, é difícil. Né? Às vezes a gente está atolado de problemas, a gente não está vendo uma luz, né? Mas vamos pedir ajuda, sim. Vamos pedir ajuda, porque Deus jamais é indiferente às nossas dores. Jesus jamais nos abandona. Os nossos mentores espirituais sabem do que precisamos. Né? E a gente, às vezes, até por um certo comodismo, por um certo comodismo, justificar algumas atitudes que a gente possa ter diante de algumas situações mais difíceis, mais desafiadoras, né? Nessa lei de causa e efeito. Né? Isso eu não posso mudar, talvez seja algo que eu tenha que espiar, mas será que não isso, em algumas situações, não é uma interpretação equivocada? Nós já temos conhecimento, ferramentas para detectar isso, não é? Não é dar um murro em ponta de faca, não é ser teimoso, mas, por exemplo, eu tenho um problema congênito, beleza, isso aí, né, eu tenho um problema, nasci com esse problema, enfim, isso é uma coisa. Mas em outras situações nós podemos sim melhorar, e até mesmo mudar, né, com a ajuda do alto, pedindo a ajuda de Deus, pedindo a ajuda dos nossos mentores, de Jesus, né, mas a gente precisa saber como pedir, o que pedir. Né, como está dizendo aqui, pede força. Né, ele diz claramente aqui no texto, eu vou voltar aqui, então, pedir com fé e confiança e fervor. Né? Ele diz, toparás com pedras, olha e afaste tu mesmo, nós te daremos força necessária se a quiseres empregar. Então, auxílio nós sempre vamos ter, nós nunca, nunca, nunca estamos desamparados. Isso aí é certo, isso é convicto, é uma certeza. Nós nunca estamos desamparados. Né? Então, André Luiz ele tem uma lição, né, que se chama Resignação e Resistência, o livro Estude e Viva. Né? Ele diz o seguinte, um lavrador suportará corajosamente o aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com gafanhoto e erva daninha. Né? A chuva e o granizo a gente não tem como evitar. O vento forte, isso não tem como a gente evitar. Né? Mas o gafanhoto, a erva daninha, tem como a gente fazer alguma coisa lá dentro do recurso que possua. Né? Então, ele planta, mesmo sabendo que está sujeito a isso. Mesmo sabendo
que está sujeito a erva daninha, a pragas, a ventos fortes, a chuvas de granizo, mas nem por isso ele vai deixar de começar a plantar. Nem por isso ele vai deixar de ir lá arar e cuidar da plantação. Né? Então, nós devemos realmente empregar os esforços para melhorar a situação que a gente se encontra. Né? Até porque, muitas vezes, se a gente for refletir, a gente sabe que, muitas vezes, a gente pode ter sido decorrente realmente do mau uso do nosso livre-arbítrio, até mesmo nessa vida. E se deparar com isso, gente, é difícil. Não é brincadeira, não, é difícil. Às vezes, até numa terapia, quando a pessoa está fazendo uma terapia, uma análise, quando aquele terapeuta mostra essa realidade para a gente, né, pode, não com essas palavras, ou enfim, a gente começa a ver que aquilo... Muitas saem, sabia? Eu já escutei falar, muita gente dá o pinote, não volta, não consegue muito lidar com aquilo. Mas nós temos ferramentas. Conhecemos o Consolador Prometido, né? Temos livros que não faltam para a gente poder estudar, para a gente poder se confortar. Temos o recurso do Evangelho no Lar, o recurso das reuniões, até mesmo reuniões virtuais. Graças a Deus que a tecnologia, como disse a Olívia, está aí para nos ajudar. Às vezes, nem que a gente não possa sair de casa, a gente, né, tem esse recurso. Né? Então, isso é um esforço individual. Né? Cada ser humano tem que dar aquele primeiro passo, né, para a libertação das nossas próprias mazelas mesmo. E Deus, gente, jamais, ele não é indiferente às nossas dificuldades. Não é. Tá? Ele, sendo justo, nós sabemos que temos um Pai soberanamente justo e soberanamente bom, perfeito, que criou leis que nos regem de uma forma harmônica, né? E a gente sabe que se a gente se desvirtua dessas leis, nós vamos ter problemas, né? Porque é uma lei natural, né? Então, ele sabe um pouco que a gente também tem tendência a não dar tanto valor àquilo que a gente recebe, vamos dizer assim, de mão beijada, não é? Sem o nosso próprio esforço, de forma gratuita, né? Geralmente perde um pouco daquele gostinho de que, poxa, foi uma conquista, né? Os desafios são constantes, aparece um crossfit mental mesmo. Vamos lá, no crossfit a pessoa levanta aquele pneu, fica batendo corda, fica fazendo assim, vai para um lado, vai para o outro, corre, levanta. A gente até se perde assistindo, mas parece, às vezes, no final, a gente parece que aquele crossfit mental, vem um pensamento ruim, a gente tenta cortar com um bom. Vem uma dificuldade, a gente tenta abrir uma página. Vem, a gente bota uma musiquinha para ver. A gente entra no trabalho, vem aquele desafio, a gente vai no banheiro um pouquinho, ora e volta para atender. Né? É aquele desafio constante na nossa vida. Né? E a gente sabe que... A gente até lembrou essa parte dessa festa junina aí que teve recentemente, né, o Arraiá, né, aquelas brincadeiras de festa junina. Né? Claro, tem as prendas, a gente pode chegar a entregar a prenda para as pessoas, mas a conquista das brincadeiras, além de ser algo muito divertido, muito legal, que vai entreter, algo lúdico, que vai entreter, também tem aquela conquista, que aquele ali veio, pescou e conseguiu ganhar aquele prêmio que ele escolheu, mas foi ele que pescou, ele que jogou lá na boca do palhaço, ele que jogou a argola e conseguiu conquistar aquele prêmio. Né? Então, com a conquista, a gente se esforçando. Porque se eu sou, assim, por exemplo, uma cientista, tá? Sou uma cientista, estou quebrando ali minha cabeça para tentar descobrir um medicamento que vai levar uma cura para muitas pessoas, né? Claro que os espíritos, que a espiritualidade ligada a isso, quer o melhor para os habitantes da Terra, quer o melhor para nós, vai estar ali para nos ajudar. Mas eu também vou ter que suar a camisa, vou ter que ler, vou ter que estudar, vou ter que me empenhar, vou ter que sacrificar algumas horas de descanso mesmo, o lazer, vou ter que sacrificar para eu poder dar até material para eles me inspirarem, porque senão nem chegar perto de mim eles vão conseguir. Né? É um esforço mútuo, a gente tem que fazer a
a nossa parte, porque a espiritualidade está sempre pronta para fazer a parte dela. Está sempre pronta para nos ajudar. Né? Até os esportistas, os artistas, assim, alguém que tem alguma aptidão, né? Ah, fulano tem jeito para isso, já tem um jeito para determinado esporte, ah, fulano desenha tão bem, ele consegue expressar tudo, escreve muito bem, é um poeta e tudo, também precisam treinar. Né? Também precisam se esforçar muito. Acho que teve um compositor que ele falou o seguinte, que como é que você tem inspiração para compor essas músicas? Ele falou, olha, é 99% transpiração e 1% inspiração. Né? Aquele esforço que tem para você olhar, observar, né? Olhar, procurar, né? Encontrar determinadas situações para você levar para aquela poesia, né? A bailarina mesmo, a gente vê o quanto ela treinou para estar ali, né? Nós só vemos o belo, o bonito, quanto ela não se sacrificou para estar ali, né? Para estar naquela posição ali, trazendo aquela arte, aquela dança tão bonita, o esportista também. Então, é o nosso esforço, né? Então, se Deus se poupasse dos nossos esforços, né, que a gente se deve empenhar, que devemos empenhar, seria até injusto conosco. Né? Seria uma injustiça, e Deus não é injusto. Deus é soberanamente justo e bom e perfeito, né? Porque Ele tiraria de nós instrumentos que são valiosos, que são necessários para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, né? Para o nosso amadurecimento, sabe? Que são instrumentos que são vitais para a gente pagar algumas dívidas que adquirimos e para a nossa evolução também. Né? Então, devemos, gente, com certeza fazer a nossa parte, né? Que Deus vai nos ajudar no que tiver no nosso alcance, no que não tiver no nosso alcance resolver. Né? É a gente parar um pouquinho e pensar, e refletir, e nos conectar com o alto, e fazer a nossa parte. Ele é um pai de amor, amorosíssimo, um pai de amor, de bondade. Jesus é só amor. É só bondade, nos ama infinitamente. Né? E ele disse que das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, ele sabe do esforço que a gente faz todo dia. Jesus sabe, sim, os nossos mentores sabem do esforço que nós fazemos diariamente. E eles estão sempre ali para nos ajudar. Como ele disse aqui, como um anjo de Tobias. Né? Tem uma história na Bíblia que foi Tobias, o pai estava muito preocupado em levar o filho, parece que o filho tem que fazer uma viagem, uma missão, e apareceu essa pessoa, né? E disse que poderia acompanhar, que iria acompanhar o filho dele em todas as viagens, o inspirando, e ele, de fato, acompanhou. Depois vocês procurem, eu não estou recordando bem, vocês me desculpem, acompanhou, parece que tinha algo que eles tinham que fazer, enfim. E depois vieram a ver que essa pessoa que estava acompanhando era um espírito, era um anjo, estava acompanhando Tobias, por isso essa expressão, anjo de Tobias. Né? Então, eles estão sempre nos auxiliando, eles nunca nos abandonam. Né? Basta que a gente também se conecte com ele e faça realmente a nossa parte, entenda a parte que nos cabe. Mas eu não sei qual é. Mas é muito difícil. Vamos pedir inspiração. O que eu preciso aprender com essa situação? O que eu posso fazer diante disso? Me ajuda, que eu não estou conseguindo ver. Não estou conseguindo enxergar. Né? Até mesmo marcar um atendimento fraterno, né? Ou pegar uns livros que, às vezes, com atenção, que vem aquela inspiração naquele livro do que a gente está precisando, na hora do evangelho do lar, que é tão importante o evangelho no lar, porque a gente tem nossos problemas diante de Jesus, né? Para Jesus nos ajudar. Então, Deus nos enche de força, de coragem, gente, para que, com a ajuda dele mesmo, e dos bons espíritos de Jesus, né, que nos cercam, seja dado a nós a recompensa. E a recompensa é o nosso crescimento, a recompensa do nosso esforço é o nosso crescimento. Né? Então, tenhamos fé, confiança, que Jesus está sempre conosco, mas ele também fica muito feliz quando a gente faz a nossa parte, porque aí ele pode ajudar a gente.
né? Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Muito obrigada pela paciência de todos, que Jesus esteja conosco, que nós estejamos com Jesus, porque conosco Ele está, né? Um ótimo sábado, um ótimo final de semana.